Oi, gente, tudo bem? Vamos falar de união estável? Tema tão polêmico e controvertido no nosso ordenamento. Então, ao longo do tempo, a união estável nem sempre foi tratada, com tanta dignidade quanto ela merecia. No Código de 1916 não havia menção ou reconhecimento a essas uniões, inclusive eram vistas com bastante preconceito na sociedade. Ao caminhar ao longo do tempo, essas uniões estáveis foram ganhando espaço. Num primeiro momento, um espaço bastante tímido ainda, as primeiras uniões estáveis dissolvidas, em sua maior parte por morte, os companheiros remanescentes pleiteavam reconhecimento e efeitos dessas uniões e tudo o que ganhavam eram indenizações por serviços domésticos prestados. Se me permitem opinar, uma decisão que era muito mais indignificante até do que o próprio fato delas não serem reconhecidas propriamente na nossa legislação. Depois veio para a seara empresarial, então vou reconhecer isso não como uma família, mas como uma sociedade de fato e, portanto, vou empregar os efeitos a essa sociedade de fato. Somente com a Constituição Federal, em 1988, é que a gente teve uma amplitude conceitual maior para a união estável, trazendo aqui o legislador constitucional a expressão entidade familiar, consagrando o princípio da afetividade, trazendo dimensão jurídica para essas uniões que não eram formalizadas. Em 1994 e em 1996, nós tivemos duas legislações infraconstitucionais importantes nessa caminhada da união estável. Essa de 94 não teve um texto assim tão feliz porque ela trouxe um prazo de 5 anos como sendo o prazo mínimo para caracterizar uma união estável ou a existência de prole. Ora, e se o casal não tivesse filhos? Por opção, por exemplo. Ou, e se o casal tivesse vivido junto por quase 5 anos? Isso não era uma união estável? Será que não abria margem aqui para as pessoas de má fé desconfigurarem uma união estável e, portanto, não se aplicarem os efeitos protetivos dessa união estável só porque não tinha lá os 5 anos? Além disso, essa legislação de 1994 inviabilizava a caracterização de união estável por pessoas não separadas, por pessoas que ainda estivessem casadas, mas que eventualmente já estivessem em separação fática. Essas não podiam caracterizar a união estável. Depois, em 1996, a legislação já avançou um pouquinho mais no sentido de retirar aquele prazo mínimo dos 5 anos, ou a exigência de ter prole, e trouxe, a grande conquista aqui, gente, trouxe a união estável para a seara da família. É de competência das varas de família tratar e reconhecer efeitos para a união estável. Isso só aconteceu em 1996. Essa legislação trouxe também o direito real de habitação, ou seja, na hipótese de dissolução de uma união estável por morte, o companheiro ou companheira remanescentes poderiam continuar a ocupar o lar conjugal. Depois, em 2002, veio o Código Civil, trazendo lá união pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. Pública, está na sociedade, todo mundo sabe que vocês são um casal, mesmo que não saibam qual é o estado civil que vocês têm. Contínua e duradoura, são duas palavras bem difíceis de mensurar, né, gente? A gente não sabe dizer o que é contínuo e nem duradouro, a não ser que a gente olhe para o caso concreto para entender. E o ponto mais difícil de analisar, intenção de constituir família. Intenção está no plano interno da vontade, nem sempre eu declaro essa intenção, né? Às vezes eu manifesto essa intenção, não com palavras, mas com atos. E aí o porquê da importância de eu analisar a união estável dentro desse dentro desse plano da análise fática das provas. Então, a união estável é um negócio jurídico complexo e por isso ela não se dá em um único ato. O fato de eu ter uma escritura pública de união estável, ou eu ter um contrato de convivência dizendo que vivo em união estável com alguém, não é prova suficiente para dizer que estou em união estável. Eu posso ter esses documentos? Sim, claro, mas eu também preciso de um conjunto probatório fático que me mostre que eu vivo em união estável com alguém. As uniões estáveis no Brasil, em sua maioria, são informais. As pessoas não formalizam essas uniões estáveis, até porque o instituto é informal. E a grande preocupação que assim, virou um ponto de discussão muito forte no nosso ordenamento, alcança os efeitos das uniões estáveis. O legislador no Código Civil trouxe dois efeitos basicamente bem diferentes, união estável e casamento. Então vamos lá.
O primeiro, presunção de paternidade. No casamento existe, na união estável não. Ou seja, o pai é o marido, é uma presunção relativa, mas o pai é o marido se a mulher é casada. Se a mulher vive em união estável e está grávida, não necessariamente o pai é o marido, não tem presunção de paternidade. O outro ponto, o outro efeito bastante questionado por anos era em relação à expectativa sucessória. Um companheiro ou companheira vivendo em união estável, um casal casado com o mesmo regime de bens, na hipótese de dissolução por morte, os cônjuges herdam melhor que os companheiros. Essa é a redação do 1790 do Código Civil. O STF, em 2018, através da apreciação de 2 recursos extraordinários, entendeu que essa distinção era inconstitucional e declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790. Isso gerou uma certa polêmica doutrinária, no sentido de se pensar que, ao ter equiparado os 2 institutos em relação aos efeitos sucessórios, teria sido tirada da pessoa a possibilidade dela não querer casar e, portanto, não querer que os efeitos do casamento se aplicassem. Em que pese ser uma ideia interessante para valorizar a autonomia da vontade, isso não reflete a realidade da maioria do povo brasileiro, né, gente? Pessoas que têm dificuldade de acesso à informação. Então, nos parece que fazer tratamento diferenciado para a união estável e para o casamento, na questão sucessória especialmente, é colocar desprotegidas pessoas que nem sequer sabiam que teriam tratamento diferenciado, que julgavam que por viverem em união estável já estariam protegidas como se fossem casadas. Mas é aí um tema interessante para vocês pensarem e desenvolverem pesquisas também, é raciocínio jurídico. Outro tema legal de pesquisa é em relação às uniões paralelas. O judiciário brasileiro é bastante conservador em relação a isso, entretanto, com algumas decisões interessantes valorizando aí o princípio da boa-fé objetiva em relações que eventualmente tenham acontecido de maneira concomitante. Tem aí decisões interessantes para vocês estudarem e eu vou disponibilizar no Moodle para vocês acompanharem lá, tá bom? Bons estudos. Tchau, tchau.